Oi povo, tudo bom? Eu sou o Doug do canal do YouTube e Instagram Doug Cakes e no vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês fizeram durante a nossa série de panetones, tá? Pra você que tá chegando nesse canal agora, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, então eu fiz uma série de panetones esse ano, são um total de 7 panetones, aliás, 6 panetones e 7 receitas incríveis, tá? E durante essa série houveram algumas dúvidas, muita gente deixou alguns comentários pertinentes aqui nesses vídeos e eu vou responder tudo nesse vídeo agora, tá? Então se você já gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E é isso, bora responder essas dúvidas pra finalizar esse ano, finalizar essa série incrível que eu acho que vocês gostaram. Responde aí nos comentários se vocês gostaram dessa série de panetones, tá? Então, bora lá! Lembrando que todos os links que eu falar aqui dos vídeos, a série de panetones, tanto eu vou deixar linkado aqui como aqui na descrição, tá certo? Então, se quiser algum vídeo específico, vai no link que você acha, tá certo? Então vamos começar aqui as nossas perguntas. Ó, duas perguntas muito parecidas. A Laís Garcia pergunta. Uma pergunta: esse chocolate que você usa é forneável? Posso usar a barra de chocolate normal? Aí tem uma outra assim, ó. Adriana que pergunta, ela pergunta assim, ó. A minha dúvida é, se colocar o chocolate não forneável no panetone, chocolate normal dá certo também? Ou vai ficar uma melequeira de chocolate? E vamos lá. E é o seguinte, na verdade, nessa série, todos os vídeos de chocotone eu sempre faço com chocolate de boa qualidade, tá? Eu não uso chocolate forneável, porque justamente esses chocolates têm uma porcentagem de gordura vegetal muito grande e tem vários aditivos químicos para eles não derreterem no forno, tá? Esses dias eu fiquei abismado que eu tava vendo uma receita de um chocotone de liquidificador, algo assim. E a moça colocava várias gotinhas de chocolate forneável por cima do panetone levava pro forno e, gente, por incrível que pareça, as gotas não derretiam. Saíam do forno do jeito que foi pro forno, sabe? Eu fiquei tipo, como assim? Como assim? Porque o chocolate normal, o chocolate 50, 60% de boa qualidade, ele derrete sempre. E outra coisa interessante é que você não pode deixar o chocolate, esse chocolate bom, esse chocolate que você usa, pra fora do seu chocotone. Então sempre quando a gente vai bolear, a gente tenta bolear de forma que a massa proteja as gotinhas pra que não fique nenhuma gotinha saltando, porque senão ela queima no forno. Então assim, pra mim é 1000 vezes melhor usar o chocolate de boa qualidade, um chocolate que não seja fracionado, mas eu não vou te julgar caso você queira usar um chocolate forneável ou até fracionado, tá? Depende do que você quer usar, qual é o seu objetivo de panetone, né? Mas assim, uma coisa que eu quero questionar vocês é o seguinte: se vocês fazem um panetone todo pensado, com manteiga, geminha de boa qualidade, então pra mim não faz sentido colocar um chocolate ruim, um chocolate que tem gordura vegetal em grande quantidade em sua composição, tá certo? Então fica esses questionamentos aí pra vocês e não vou julgar vocês caso vocês queiram usar, sei lá, o chocolate mais fuleiragem que tem no Brasil. Tudo bom? Um beijo para essas duas maravilhosas que me mandaram essas perguntas aqui. Eu fiz um post aqui na aba comunidade e algumas pessoas perguntaram lá. A Calpeira, que é uma querida que me acompanha no Instagram, que é maravilhosa, ó. Um beijão, Calpeira. Ela pergunta assim, ó. O meu está no forno nesse momento. Queria fazer um chocotone com massa de chocolate. Será que posso acrescentar chocolate 50%? Estou fazendo simplificado. Então, Cal, eu fiz aqui no canal uma receita de panetone Floresta Negra, que tem a massa de cacau. Lá nesse vídeo eu trato especificamente sobre o uso do cacau e também serve para chocolate em pó, porque o chocolate ele resseca as massas de bolo, né? E por isso a gente acaba acrescentando mais gordura nas massas de bolo e consequentemente nas massas de panetone, para o panetone ficar mais úmido e mais gostoso. Poder você sempre pode, mas eu te indicaria, se você quer fazer uma massa de chocolate, que você veja o vídeo do panetone Floresta Negra, né? E faça o vídeo direitinho. Porque acrescentar chocolate resseca a massa. E aí você pode acabar tendo um resultado muito diferente do que você esperaria do panetone simplificado. Beijos, Cal! Maravilhosa! O Ricardo Nozaki, ele pergunta. Eita, saiu o bicho, pera. Cadê? Oh, meu Deus, saiu. O Ricardo Nozaki, ele pergunta: você tem duas receitas de panetone, qual das duas você achou melhor?
Na verdade, o Coro tem, acho que 7 receitas de panetone, né? Ele fez esse comentário lá no vídeo do panetone simplificado, que era o primeiro, né? E no caso ele tá falando entre o panetone do ano passado, ou do ano retrasado, do ano passado, e o panetone simplificado desse ano, né? Dentre esses dois aí, do panetone simplificado e o do ano passado, o simplificado desse ano pra mim é muito melhor, porque ano passado eu não tinha essa experiência com gordura, né? Eu tinha uma experiência um pouco diferente com massas de panetone, né? Mas assim, vou fazer aqui uma pontuação de panetone pra você ter noção de qual eu gostei mais, tá? O meu preferido da série é o italiano, o de fermentação natural. Ele não tem igual, ele é muito incrível. São sabores inigualáveis, únicos, muito bom, muito incrível, tá? Inclusive lá no panetone italiano, na descrição tem como fazer ele usando fermento seco, tá? Então se você não tem fermento natural, inclusive eu já ensinei o fermento natural aqui, que eu também vou deixar aqui nos cards. Se você não tem o fermento natural, você pode fazer usando o fermento seco. Tá lá na descrição, tem bem descritinho que cada coisa é pra fazer com o fermento seco. Mas voltando aqui, ó. Primeiro o panetone italiano, depois vem o panetone Tangzong. Porque o Tangzong ele dura muitos dias, tá? Gente, eu comi o panetone Tangzong com 2 meses depois. E ele tava igual, pareceu que eu tinha tirado do forno. Então o Tangzong é incrível. O terceiro eu acho que é o simplificado. O quarto, o panetone Floresta Negra. Quinto, o panetone semi-industrial. E sexto, o panetone sem glúten, tá? Não que o panetone sem glúten seja ruim, mas é porque ele é realmente diferente dos panetones com farinha de trigo. Tá? Ele não tem tanta leveza quanto um panetone com farinha de trigo normal que contenha glúten. Mas todos são muito bons, eu gosto de todos, assim. Eu comi todos, inclusive o sem glúten eu comi um panetone inteiro. Todos eu comi muito. Mas os meus preferidos são o panetone com Tangzong e em primeiro lugar, assim, ó, de montão, é o panetone italiano de fermentação natural. Nossa, esse panetone, gente, é muito bom. Próxima pergunta. Próxima pergunta aqui do Manual da Vila. Ele pergunta qual farinha eu utilizei, né? Então, do primeiro vídeo da série até o 6º vídeo, tirando o panetone italiano, eu utilizei farinha tipo 1, aquela Dona Benta, tá? A Dona Benta não tá me pagando aqui, mas eu pensei a série em ser feita com essa farinha porque é um tipo de farinha que todo mundo encontra, sabe? E se você não tem Dona Benta, você pode substituir por uma fina, Dona Maria, vai dar o mesmo resultado, que é basicamente a mesma coisa, tá? Agora, no último panetone, que é o panetone de fermentação natural, que eu utilizei a La Cinco Stagioni, que é uma farinha italiana, porque né, que tinha um propósito, um panetone italiano, né? Então todo um propósito diferente. Se você quiser utilizar em qualquer vídeo da série uma farinha com mais glúten, uma farinha mais para pão, você pode utilizar. O que você não pode fazer, no caso do panetone italiano, trocar ele por uma farinha comum, né, farinha tipo 1, sem fazer alterações. Porque quando você adiciona uma farinha tipo 1, uma massa que é feita com farinha 00, que é uma farinha de trigo para pão, e é muito mais forte, né? Inclusive, essa farinha que eu usei é tida como a farinha mais forte do mundo, tá? Então, quando você troca essa farinha muito forte por uma farinha tipo 1, então ou você acrescenta mais farinha de trigo tipo 1, ou você diminui a quantidade de líquido da receita, para que a farinha tipo 1 consiga absorver. Então, respondido aqui qual é o tipo de farinha que eu uso. Tudo bom? A Áurea Veloso Áurea diz o seguinte: sua forma seria de mais ou menos 500 gramas, não é isso? E o que acontece é o seguinte: eu pedi pra minha prima comprar, ela comprou lá no Rio de Janeiro essas forminhas de panetone que eu usei durante toda a série. E aí eu pedi, já que tu compra umas 10 de 500 gramas, umas 10 de 400, umas 10 de 300 gramas. E ela comprou um monte de variadas. Só que, gente, a diferença de tamanho de uma pra outra é quase imperceptível, tanto que eu não consigo dizer exatamente se a forma que eu estou utilizando é de 450, 400 ou 500 gramas, porque é basicamente a mesma forma, tipo, eu não vejo diferença. Então assim,
tanto fazer o panetone numa forma de 500 gramas dá certo, quanto você fazer uma de 400 também dá certo, seguindo essas ideias aqui de proporções. A dica, enfim, para uma forma de 500 gramas, o ideal é usar 525 gramas de massa pronta de panetone, tá? Porque quando a forma com a massa do panetone vai ao forno, perde umidade e aí diminui o peso da sua massa de panetone, tá? Então sempre de 5 a 10% a mais de massa para o tamanho da sua forma. Se tem uma forma de 300 gramas, coloco mais 5 a 10% de massa. Sempre segue esse padrão, porque senão você pode ter panetones com pesos inferiores ao que, sei lá, você quer vender, você quer dar com um pezinho direitinho, né? Então observa isso para você não errar os tamanhos das formas, tá? Mas fazendo isso, não tem erro não. Pode fazer de olhos fechados que dá tudo certo. A Ivy Souza, beijo, Ivy Souza, ela pergunta se pode trocar a manteiga por margarina, tá? Essa pergunta também eu recebi bastante gente perguntando se podia trocar a manteiga por margarina. E a resposta é que pode, mas depende. Porque assim, esses dias, eu não lembro o nome de quem foi, mas uma pessoa no Instagram mandou mensagem dizendo que tinha feito os cookies aqui do canal. Já receita de cookies aqui que eu amo, fiz pra dar no Natal, todo mundo amou. E eu sempre faço ela com manteiga, né? E a moça lá no Instagram me falou que os cookies, eles meio que soltaram gordura no forno e tal, disse que foi uma catástrofe, né? E é aí que a gente pega nessa coisa de pode e não pode. Na verdade, o ideal para você trocar a manteiga por uma margarina é que a margarina tenha 70% de lipídios, que é mais ou menos a quantidade de lipídios, que não é esse nome, que a manteiga tem, de gordura que a manteiga tem. Mas assim, a manteiga também é um ingrediente natural, a manteiga vem lá do leitinho da vaca, então é um ingrediente natural. A margarina é um ingrediente industrializado, feito a partir de um conjunto de óleos que se misturam. Então, além de ser um ingrediente não natural, é um ingrediente muito industrializado e que também não é de origem animal. Ele pode ser porque às vezes coloca um pouquinho de leite ali para te enganar na composição, mas é basicamente um produto vegetal. Tá? Então você pode, só que assim, tem algumas limitações e também algumas porcentagens que você deve seguir para você trocar a manteiga por margarina, mas não é algo que eu recomendo, tá? Você pode, mas aí você vai com sua coragem, tá? Lembrando que aqui no canal, o vídeo lá do panetone semi-industrial, que é um vídeo de panetone para vender, eu utilizei margarina, tá? Utilizei a Primor para fazer o panetone, tá? Porque a Primor tem uma quantidade, acho que é 60% de lipídios. E eu adaptei a receita para essa margarina e ficou muito bom. Eu vou deixar aqui também nos cards o vídeo do panetone semi-industrial. Mas assim, gente, dá para substituir, mas você tem que ter cuidado com a manteiga que você usa. No caso, a margarina que você usa. A Flor Diza Stanislau, nossa, que nome de rica, né? Tem receita que usa lecitina de soja e glicerina destilada. Você utiliza e o que você acha? Tá certo, eu utilizei glicerina destilada no panetone semi-industrial, tá? E por algum motivo assim muito industrial, o panetone semi-industrial foi um dos que mofou primeiro. Foi o primeiro, porque assim, ó, eu sempre fiz em todas as receitas 3 panetones. Um eu comia, outro eu partia pro vídeo e outro eu deixava reservado pra ver até quanto tempo durava, até quanto eu aguentava deixar ele sem comer. Que era uma situação um pouco difícil, né? Ficar olhando pro panetone e não poder comer. Mas a ideia era que eu pudesse testar e pudesse dar uma garantia de quantos dias os panetones eles ficam tranquilamente em temperatura ambiente, tá? Sem levar pra geladeira e tal. E, inclusive, alguns panetones eu fazia isso depois de algum tempo que eu colocava essas informações na descrição, porque são eram informações que eu tinha depois de um tempo, né? E o que acontece? Utilizando a glicerina destilada no panetone semi-industrial, o que é a glicerina destilada? Ela é um umectante, ou seja, ela é um ingrediente que acaba sugando a umidade do ambiente em que ele está. Como suga muita umidade, então a tendência é que o panetone com a glicerina destilada, ele mofe mais rápido, ele se estrague mais rápido. Então por isso é muito importante o uso da glicerina destilada juntamente com o antimofo. Tá certo? Se eu gosto ou se não, eu prefiro não usar. Mas pelo que eu andei lendo sobre a glicerina destilada e a lecitina de soja, são produtos
quase naturais, né? Eles passam por um procedimento industrialístico, posso dizer assim, mas eles não são de todo mal. Eles são ingredientes que estão ali na natureza, eles pegam, dão uma modificada e eles te entregam, né? São ingredientes industrializados, mas eles não são tipo como melhorador de farinha, que eu acho um ingrediente muito péssimo, que tem alguns ingredientes muito pesados ali, em alguns, tô dizendo de todas as marcas. Mas assim, você pode usar tranquilamente, tem a receita aqui no canal com glicerina destilada, com lecitina de soja, mas eu prefiro usar a gema de ovo e manteiga, porque é muito bom e natural. Então assim, você pode usar a lecitina e a glicerina destilada tranquilamente, tá bom? Mas é um produto industrializado e que eu, Doug Cakes, prefiro fugir, dar uma fugida longe desses ingredientes. Até porque se eu quero comer um panetone com esses ingredientes, eu compro um panetone industrial, um panetone da Balduco, sei lá, de algumas dessas marcas que com certeza contém esses produtos, tá? Mas também não vou julgar ninguém que usa, já usei, não teria problema nenhum em usar, só prefiro não usar. Acho que deu pra dar entendida na dúvida, né? Pronto, vamos lá agora perguntas, dúvidas da Pamela Vieira aqui, que ela diz assim, ó: Doug, eu tenho duas dúvidas. Por que é preciso a massa descansar na geladeira? E você falou se ao invés do mel colocar somente o açúcar, vai ficar um pouco seco? No caso então, não adicionaria um pouco mais de água ou de gema para compensar? Porque eu quero usar somente açúcar, mas não quero que fique seco. Então assim, ó, o mel, ele é umectante, só que ele não é umectante igual a glicerina destilada. A glicerina destilada é um produto muito umectante. O mel, ele dá uma ajudada ali a manter, sabe, a umidade. Tá? Ele chega a ser umectante, mas ele não é industrial, sabe? É um ingrediente natural. E aí, o que eu digo é o seguinte: você pode substituir o mel por agave, por melado de cana, por um açúcar invertido. Açúcar invertido, gente, é só água, açúcar e suco de limão. Dá uma pesquisada aí que dá pra substituir por açúcar invertido tranquilo. Dá pra substituir por glucose de milho. E por último, dá pra substituir pela mesma quantidade de açúcar. Só que eu não recomendo, porque o mel, além de ser umectante, ele é um ingrediente que dá sabor à sua massa de panetone, né? Então ele tem aquele saborzinho que ajuda na construção de sabor do seu panetone caseirinho aí, artesanal. Não tem problema de você tirar o mel e colocar o açúcar, não precisa adicionar água, até porque o açúcar, ele é seco, mas quando ele se une a qualquer molécula de água, ele se torna líquido. Então não exatamente o açúcar ele entra como ingrediente seco, na verdade ele entra como ingrediente úmido, tanto que em algumas contas aí de quando a gente faz uma conta para saber a quantidade de líquido que o glúten aguenta de uma determinada farinha, a gente coloca o açúcar junto com os ingredientes líquidos, tá? Então você pode trocar, mas eu não recomendo, porque ele dá sabor. E se você quiser trocar, eu recomendaria usar qualquer outro açúcar mais líquido, açúcar invertido, glucose, sei lá, até uma calda de açúcar seria melhor do que utilizar o açúcar puro. Tá bom? Um beijo, Pamela maravilhosa. A Maria Freitas, ela pergunta: posso usar ovos inteiros e diminuir a água? Não de jeito nenhum. Calma aí, calma. Ó, o ovo inteiro, ele tem a clara. E a clara, ele é basicamente a proteína do ovo. A proteína se junta à proteína do glúten e acaba estruturando a sua massa. Por isso que raramente a gente coloca clara em panetone, porque ele é uma proteína e deixa a massa mais dura. Em algumas receitas de panetone eu coloco uma pequena quantidade de claras para que essa proteína ajude na formação do glúten do panetone, tá? Mas a clara realmente é um ingrediente que não é muito bem-vindo no mundo dos panetones, tá? Então não pode substituir a água pela clara do ovo. Quer fazer alguma coisa com clara? Eu já fiz um bolo só de claras aqui no canal, muito gostoso por sinal, tá? Que é o Angel Food Cake, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Que é o bolo dos anjos. Dá uma olhada pra você aí, ó, não jogar as claras fora, tá? Gente, sobrou clara, não joga fora. Congela, põe no saquinho, leva pro congelador, dura até 3 meses. Aí você pode fazer suspiro, você pode fazer o bolo que eu ensinei já no canal, você pode inventar um monte de coisa. Não joga clara fora, tá? Se algum vizinho pedir, você dá. Bota na internet se alguém quiser. Não joga fora, ingrediente não se joga fora, só se ele tiver estragado. Tudo bom?
Beijo aí pra você. Ó, a Glaucia Leão, ela pergunta: então, queria fazer essa receita ainda hoje, mas não tenho batedeira. Dá pra fazer sem batedeira? Ela tá falando aqui do panetone, acho que é o Tangzong ou é o simplificado, é um dos dois primeiros panetones, tá? Você pode fazer na mão, mas como eu falei nos vídeos, eu tenho uma agonia muito grande de lidar com massa grudenta. Dá muito trabalho lidar com massa, ainda mais massa de panetone assim na mão. Nossa, gente, é horrível. E outra coisa, como eu falei lá no vídeo do panetone italiano, o panetone, ó, vai valer isso aqui para todas as massas. As massas de panetone, para elas chegarem ao glúten, elas não podem ultrapassar 27 graus. E a mão da gente, pelo menos a minha mão, é um forno aqui de quente. Mas a quintura de onde que eu vivo, nossa, encostou a mão na massa, ela já ganhou uns 10 graus de temperatura. Então, assim, um dos problemas de amassar a massa na mão é realmente lidar com a temperatura, porque se tiver uma temperatura muito alta, a massa não alcança o ponto do glúten. Não tem problema nenhum você fazer na mão, você pode aí, ó, pegar as mãos aí, tranquilamente grudar mesmo as mãos, mas só tem que ter cuidado com a temperatura da massa, tá certo? Para que você chegue no ponto de glúten, fique bem bonitão e super gostosa e maravilhosa a sua massa, tá? Gente, uma coisa, se você não estimula o panetone, a massa, ao ponto de glúten, o que pode acontecer com essa massa é, seu panetone não cresce, às vezes ele cresce e murcha depois, pode acontecer dele ficar duro, mesmo ele crescendo. Então assim, o glúten, ele é muito importante nessas receitas de pão. Então, sejam amigos do glúten. Ó, gente, eu recebo muita dúvida o seguinte: às vezes a pessoa vê o panetone com Tangzong e quer acrescentar glicerina bidestilada. Às vezes a pessoa vê o panetone semi-industrial e quer adicionar o Tangzong. E a pessoa fica, eu posso adicionar tal coisa, eu posso mudar tal coisa. E tem uma dúvida aqui, ó, deixa eu ler aqui, só um minuto. É a Menina, o nome dela aqui é Menina. Ela diz assim: eu uso melhorador de massa no meu panetone, o de pozinho, né, que ela tá dizendo. Ela tá perguntando se pode usar o Tangzong também. Então assim, você pode, gente, mas quando eu criei as receitas diferentes uma da outra, é justamente para que fossem receitas assim 100% testadas, aprovadas, que tivessem um nível de confiabilidade para vocês fazerem. Tá? Então assim, se tem uma receita com Tangzong, faz com Tangzong. Beleza, você pode pegar o simplificado, colocar o Tangzong nele, mas aí vai por sua responsabilidade, porque são contas, gente, bem específicas, tá? Tem a proteína, tem que lidar com a coisa do glúten, tem que lidar com a gema para emulsionar a manteiga, então são muitos pontos quando eu crio uma receita de panetone, tá? As receitas aqui, a maioria foi eu que criei assim, do zero, pesquisando, então assim, você pode, mas não me culpe se der errado. Tá bom? Você tem a liberdade que você quiser. Mas o que eu digo, se tem uma receita com o Tangzong, faz a receita zeradinha que ela tá perfeita. Eu tenho certeza que ela vai dar certo. Se tem uma receita com a glicerina destilada, faz a receita com a glicerina destilada que ela vai dar 100% certo. Então assim, você pode fazer as alterações que você quiser, mas não bota a culpa em mim se der errado. Tá certo? Porque as 7 receitas que estão aqui foram muito testadas, eu expliquei pontos, expliquei tudinho por tintim, tá. Então assim, não me culpa, tá? Um beijo pra vocês que tiram dúvidas, muito obrigado, tá? É muito importante receber os comentários de vocês, o YouTube identifica que vocês estão gostando do vídeo, tá? Mas essas perguntas são muito mais complexas, né? Tipo, eu posso adicionar o Tangzong na massa de panetone semi-industrial? Poder você pode, mas aí você vai ter que diminuir a quantidade de farinha, a quantidade de água, você vai ter que fazer diversas alterações, tá certo? E aí eu realmente não posso entrar aqui como dizer que sim ou não, tá bom? Não posso botar o martelo. Beijo, menina que mandou isso aqui para mim. Ó, aqui uma dúvida muito legal. Marco Túlio Araújo Magalhães, um nome enorme, ele diz o seguinte: olá, por favor, poderia me dizer por que a massa precisa ficar na geladeira? Achei que gelada ela demorou muito para crescer, mas achei essa receita muito úmida, uma delícia. Tá, as receitas do panetone simplificado, do Tangzong, eu acho que o panetone Floresta Negra também, tá? Eu utilizo essa técnica de colocar na geladeira, tá? Quando você bate a massa, você estimula muito o glúten, né? Ela chegou no ponto de glúten incrível, a tendência dela tá um pouco mais molenga.
Como tem manteiga ali, se você leva pra geladeira, essa massa ela fica mais durinha. E aí você consegue modelar ela normal, melhor, pra você colocar dentro das formas. E aí você tem um panetone melhor, sem você precisar acrescentar farinha pra você modelar. Outro ponto que eu levo pra geladeira é que realmente a fermentação fica mais lenta. E isso distribui mais sabor pro seu panetone, tá certo? Então assim... se você quiser não botar na geladeira, você pode não colocar na geladeira. Mas saiba que a massa vai ficar mais grudenta e também que não vai desenvolver tanto sabor quanto a massa que vai pra geladeira. Tá certo? Cuidado, gente. Eu tenho uma amiga, um beijo pra Tati, maravilhosa, que fez todas as minhas receitas de panetone. Eu queria mandar um beijo. Ah, Maria, Tati é tudo pra mim. E ela falou o seguinte, ela fala que a geladeira dela queima fermentos. Ela coloca as massas dela na geladeira e a geladeira simplesmente não cresce mais a massa. E a gente conversando, a gente acabou pensando, a gente não chegou a uma conclusão correta, assim, específica, mas é que como a geladeira tá muito gelada, e quando ela entra em contato com a massa ela realmente fica muito lenta. Então assim, quando você for colocar a massa na geladeira, procura num lugar que não seja tão gelado, ou se você quiser diminuir a temperatura da geladeira, no caso aumentar a temperatura da geladeira, ou colocar aí perto das verduras onde você coloca, são os melhores lugares para sua massa, tá? Porque no caso ela não tem que gelar, ela só tem que diminuir um pouco a temperatura dela. Então assim, é um passo que se você quiser estiver demorando muito, pode pular tranquilamente, tá? E assim, até porque eu falo aqui sempre de massa que vai pra geladeira, mas eu tô em um ambiente muito quente, né? Aqui no Ceará, o sol mora aqui em casa todo dia. Mas eu sei que muita gente tem realidade diferente, mora no sul, a massa demora mais tempo, chega no ponto de glúten mais rápido, porque a massa tá em temperatura menor. Então assim, talvez nem precise levar pra geladeira, tá bom? Aí vai do que você achar melhor para a sua massa. Ó, gente, a Jéssica Cássia, ela diz assim, ó: em vez da água, posso utilizar suco de laranja? Pode, gente, você pode trocar água por suco de laranja. Só não recomendo você trocar a água da esponja, porque, sei lá, se seu suco de laranja estiver um pouco ácido, pode ser que você estrague sua esponja, tá? Então, assim, na massa pode, mas na esponja evita. Tá bom? Não que seja uma regra, não que seja tipo, sempre tem que usar água, não pode usar açúcar. Não, não é isso. É só porque, sei lá, vai que um dia a sua laranja esteja muito ácida e atrapalha a fermentação, do início do fermento, né? Porque depois que o fermento virou esponja, nossa, ele lida com qualquer outro tipo de problema que a massa pode ter, tá? Então assim, você pode, mas com cautela, tenta não usar na esponja, tá? Esponja é o passo inicial do panetone e é um dos passos mais importantes pra fermentação ficar topzera. Ai, gente, tô cansado aqui, ó. Aí respondi um monte de perguntas, vou responder acho que a última agora. Então deixa o like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu sei que esse vídeo, ele tá saindo depois do Natal, beleza, tudo bem. Mas assim, eu sei que vai servir de arquivo aqui pra quem for ver a nossa série um dia, né? Vai que alguém precise de algumas explicações, então eu acho que esse vídeo pode ajudar muita gente. Então, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, compartilhe com alguém que tem essas dúvidas aí na cabeça. E bora aqui terminar nossas perguntas, nossas dúvidas. Ó, a última pergunta é sobre batedeira, tá? Esse mocinho aqui, esse mocinho não, essa mocinha, ela diz o seguinte: a Fabiana Silva Medeiros pergunta, irmã da Maria Medeiros: minha batedeira é a Oster Performer 600. Quando coloquei a massa e achei que ela tripidou demais. Isso é normal? Um beijo, Fabiana Silva maravilhosa. E é o seguinte, ó, sobre batedeira é uma coisa que eu posso dar o meu parecer, porque eu já tive várias. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tinha uma batedeira Cadence, que é uma planetária dessas nacionais. Inclusive a Cadence, esse modelo que eu tenho, que eu vou colocar a foto aqui, é o mesmo modelo da Oster, porque a Cadence vendeu pra Oster, uma coisa assim sobre design. Vendeu o design pra Oster, a Oster comprou e fez uma batedeira igual, tá? Eu acho que inclusive é essa 600 aí que ela tá falando, porque a minha também é a BAT 600 da Cadence. E aí eu tenho a batedeira Cadence que quebrou lá no vídeo, eu tentando fazer pão carioca. Vou deixar aqui nos cards, beleza. O que aconteceu? Eu quebrei e mandei ajeitar, tá, gente? Minha Cadence tá novinha de novo, tá? Mandei ajeitar, tá com motorzinho novo, tá incrível. E eu comprei uma nova, que é uma Kenwood,
que é uma Kamix da Kenwood, que é toda em ferro, toda metalizada, não tem nada de plástico e ela nem bota pra bater massa, eu vou fazer minhas coisas, ela fica lá, ó, tranquila na dela. Então é o seguinte, é normal que as batedeiras nacionais, essas com que você vê que tem plástico na composição delas, que elas trepidem, e por isso é importante você ficar olhando a sua batedeira. As batedeiras nacionais, algumas têm uma instrução que diz o seguinte: não utilize a batedeira por mais de 5 minutos ligada. Por quê? Porque as engrenagens ali também são de plástico e isso pode danificar. Que basicamente acho que foi o que aconteceu com a minha Cadence, né? Hoje em dia eu não tenho mais essa preocupação porque eu realmente comprei uma grandona de metal toda pesadona, que é um trambolho enorme, bonitão, mas que realmente eu só uso para massa pesada ou para as massas maiores de bolo, etc. Então assim, ó, eu tenho a Cadence e eu tenho a Kenwood. Quais são as diferenças entre elas? Por incrível que pareça, as duas têm a mesma potência. Se eu não me engano, a Kenwood é menos potente do que a Cadence, né? Ou a Oscar Performance que você tiver. O seguinte é, as batedeiras têm motores incríveis, motores de 600, 500, 700, 800 watts, beleza. Só que a estrutura dessas batedeiras é o que realmente importa e é isso que muita gente não presta atenção quando vai comprar. Então, por exemplo, se você tem digamos que você tem um carro super potente de 500 mil cavalos, porém a carcaça do carro é toda feita em plástico. Então assim, será que ele vai durar muito tempo? Será que uma batida aí, um arranhãozinho não já dá algum problema? E é justamente que as batedeiras nacionais têm o problema. Eles têm motores muito potentes, porém a carcaça é tudo de plástico. O que acontece com a minha Kenwood, que é muito mais cara e que talvez não vale o investimento para você, ou até uma KitchenAid, né, que é da mesma linha da Kenwood, digamos com os mesmos materiais, topo de linha premium nessas batedeiras, elas são batedeiras que são todas construídas em metais, em alumínio fundido, então elas não têm esses problemas de estrutura, né? Porque o motor delas equivale a toda a estrutura delas, então elas aguentam muito mais peso do que essas de plástico, tá? Então assim, é normal trepidar, é normal, você tem que ficar de olho nessas batedeiras que são de plástico. É normal as batedeiras trepidarem, tá? E às vezes, ó gente, por exemplo, uma batedeira nacional é de, sei lá, 200 até 600 reais. Né? Uma Oster, uma Cadence, uma normal, né? Enquanto uma Premium, uma KitchenAid, uma Kenwood chega a ser 2, 3 mil reais. Então assim, às vezes nem vale o investimento pro que você quer. Né? Às vezes, por exemplo, se você quer trabalhar de uma maneira profissional, eu te indico comprar uma KitchenAid, uma Kenwood, porque assim, além de elas serem muito potentes, elas tipo, você vai poder lavar a louça enquanto você faz uma massa de pão. E isso é muito legal pra mim, né? Enquanto eu tô lavando aqui a loucinha rapidinho, ó, ela fica batendo lá sozinha, a câmera aqui gravando, e são maravilhosas. Uma de plástico, uma nacional, ela não aguentaria esse tipo de trabalho. Você tem que ficar olhando ela, até porque elas balançam e elas se movem pela bancada, elas basicamente andam, tá certo? Mas eu não sei se vale a pena pra você comprar uma batedeira, a não ser que você vá, sei lá, trabalhar industrialmente, aí é outra coisa, tá certo? Então assim, é normal, batedeira que lute, só cuidado pra não quebrar, tá? É assim, ó, a massa de panetone é uma das massas de pães mais leves, né? Porque não tá muito pesado, é uma massa mais líquida. Então se sua batedeira já não bate, cuidado, essa batedeira tá com alguns problemas. Ó, gente, eu espero que eu tenha respondido a maioria das perguntas. Esse ano tá acabando, acho que até umas 2 receitinhas pra gente finalizar. Mas eu quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou aqui no canal, que acompanhou a série de panetones. Eu me sinto muito realizado esse ano, né? Eu realizei um sonho. Desde que eu entrei pro YouTube, eu queria fazer uma série de panetones. Eu sempre quis fazer, sempre quis pesquisar. E esse ano o YouTube me trouxe a possibilidade de poder pesquisar essas receitas, de compartilhar com vocês essas receitas. Então assim, eu me sinto muito realizado esse ano por tudo que vocês aí do outro lado me proporcionaram e continuam me proporcionando. Então assim, eu desejo que o próximo ano seja muito melhor que esse ano, que a gente possa crescer junto, que a gente aprenda junto, porque conhecimento pra mim realmente só vale se ele for compartilhado, tá? E eu faço os vídeos com o maior carinho. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês nesses vídeos. É isso, eu desejo pra vocês, queria dizer um Feliz Natal, sei que já passou.
Mas vem um ano novo aí, a gente vai fazer um bolo de ano novo, tá? Mas eu já me adianto pra eu não esquecer depois, tudo bom? Então assim, ó, um beijo, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você gostou da série, diz assim, Doug, qual foi... Faz o seguinte, ó, comenta aqui embaixo qual é o vídeo da série que você mais gostou. Diz, Doug, esse vídeo eu amei. Tá? Não precisa nem ser a série, pode ser um vídeo aqui do canal. Um vídeo que você se identificou, que você gostou. Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá? Gente, desculpa se eu demorar a responder no Instagram ou até não responder aqui no YouTube, tá? Tem chegado muita mensagem e eu tento responder as que eu vou, tendo tempo, vou respondendo, tá? Mas eu não consigo mais responder todo mundo, tá? Eu peço desculpas, mas eu sou só um, tá? Sou só o Doug aqui, ó, só eu sozinho fazendo tudo, tá? Então... um beijo bem grande no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixem o feedback de vocês, se você apareceu aqui no vídeo. Diga aí, ó, Doug, obrigado por ter aparecido, tá? E tudo bom. É isso. Tchau, tchau.